Começar. Então, a aula de hoje é sobre o primeiro capítulo de Relativizando uma Introdução à Antropologia Social, as duas primeiras sessões desse texto, nas quais o professor Roberto da Mata vai fundamentalmente definir a identidade, não é, da antropologia enquanto ciência. Então, é um texto bastante simples, porém profundo, né, com vários conceitos. Acho que isso é que é importante vocês prestarem atenção, no sentido de perceber, né, os conceitos que estão sendo colocados nesse texto. Certo? Bom, como tudo no conhecimento humano, na cognição humana, não é? A gente, os conceitos eles sempre são, digamos assim, contrastivos. Né? A gente sabe que uma coisa é clara porque ela não é escura. Né? Nós sabemos que uma sala está cheia porque ela não está vazia. Essa é a forma, né, da consciência humana entender os conceitos que são eles próprios, né, criações culturais. Então, dessa mesma forma, né, partindo desse mesmo princípio de cognição, o professor Roberto da Mata ele vai iniciar a definição da antropologia enquanto uma disciplina, não é, científica a partir do contraste entre ciências naturais e ciências sociais. E dentro da nossa, digamos assim, formação desde pequenininho, né, ciência para a gente são as ciências naturais. Então, eu me lembro que, bem pequeno, eu ganhei um jogo que era um pequeno químico, né? Então, você tinha ali, recebia uma caixa bem legal, adorei aquele jogo, que você tinha ali várias substâncias químicas, né? E, e alguns experimentos, né? Substâncias, enfim, aqueles recipientes, Becker, Erlenmeyer, enfim. Então a gente fazia aqueles experimentos, né? Então a visão que nós temos, digamos assim, estereotipada, né, que aliás é um conceito que nós discutimos nessa disciplina, né? Que é um estereótipo. Então, o estereótipo do cientista, ou seja, aquela imagem mais imediata que nos vem à mente quando se fala cientista, né, aquele sujeito de jaleco branco, ou aquela mulher, né, de jaleco branco, dentro de um laboratório, fazendo seus experimentos. Né? E é verdade que tem esse joguinho, né, o pequeno químico, o pequeno físico, mas não tem o pequeno antropólogo, né? Joguinho de infância, ou pequeno historiador, isso não existe. Né? Então, digamos assim, o senso comum associa a ciência em geral às ciências naturais, que, como nós sabemos, né, são bem mais antigas do que as ciências sociais. As ciências sociais, nós vimos também já na aula passada, e vamos retornar a essa discussão ainda na disciplina, elas surgem no século XIX. Sociais surgem no século XIX. Depois da filosofia social, que vai surgir no século XVII, XVIII, né, as ciências sociais vão surgir aí em meados do século XIX, que é bem recente. Agora, quando a gente vai olhar, por exemplo, a física, a química, a astronomia, né, são ciências que tiveram seu início na Antiguidade Clássica, na Grécia. Então, há muito tempo atrás, 500 anos antes de Cristo, e às vezes até mais. Então, é importante que a gente parta do parâmetro das ciências naturais, que são nossas conhecidas, né, com mais intimidade, e definir, então, o que são as ciências sociais. Bom, então, a primeira definição, né,
e aí já vai também um conceito aí que não está no texto, mas é preciso que vocês fixem, não é? Como é que a gente define uma ciência? Em primeiro lugar, pelo seu objeto. O que elas estudam? Né? Então, a química, já diz, né, estuda aí as reações químicas, né, as relações entre os elementos químicos. A física, né, estuda o mundo natural sob outro ponto de vista, sobre o movimento dos corpos, enfim, sobre enfim, os raios, né? São elementos que não são químicos. Né? A física estuda elementos não químicos. A biologia estuda os seres vivos. Né? Então, o Roberto da Mata diz uma coisa interessante, né? Que as ciências naturais estudam fatos simples. É importante dizer que ele não está com esse adjetivo simples, querendo dizer que são ciências mais fáceis ou menos, ou mais difíceis. Né? O simples aqui se refere fundamentalmente, tá certo, a esses eventos. Os eventos que as ciências naturais estudam, né, eles têm causas simples e são facilmente isoláveis. Vou dar um exemplo bem presente sobre isso, bem presente. Nós estamos passando por um fenômeno biológico na humanidade, hoje, que é a pandemia. Tá? Que, veja bem, é uma situação, digamos assim, social, humana, extremamente complexa, tá? Porque, em função da pandemia, muita gente está sofrendo, quase 1 milhão de pessoas já morreram, né? Os hospitais aí cheios de gente sofrendo, pessoas com sequelas, etc, etc, etc. Entretanto, né, os cientistas sabem qual é a causa. É uma causa simples, facilmente isolável. Qual é a causa da pandemia? Não é? O Covid-19, um vírus. Certo? Tudo isso que está ocorrendo se deve simplesmente a um fator etiológico de um vírus. Que nem forma de vida é. Nós sabemos que os vírus são classificados aí à parte, não é um organismo. Então, o Covid-19 é simplesmente um fragmento de RNA envolvido por uma capinha de gordura, certo? Bom, aí, por exemplo, aí sabe-se que é essa estrutura. Então, como é que faz a profilaxia? Vejam bem, tem um outro fato simples, que diz o seguinte, né? Se ele tem uma camada de gordura, o que tira a gordura das coisas? Né? O sabão. Por quê? Porque tem aquela coisa do polar e do apolar ali que a gente aprende em química, que eu aprendi por cima também. Né? Então, nós sabemos, né, que é algo gorduroso, se você aplica um detergente, um sabão sobre ele, você vai quebrar a estrutura molecular da gordura e, portanto, esse vírus, né, ele vai desaparecer, né, ele vai ser eliminado. O álcool é a mesma coisa. Então, veja bem, saber quais são as causas, e aí é que está o lado complexo de todas as ciências, não só das naturais, mas das sociais também, né? Tudo bem, a causa é simples, mas como é que se soluciona isso? Então, a solução é complexa. Né? Então, você tem um trabalho de cientistas aí para descobrir a vacina contra este vírus. E aí é claro que envolve um trabalho de pesquisa extremamente complexo. Né? Mas, quando o Roberto da Mata fala que ele estuda um fato simples, é simplesmente dizendo que essa relação entre causa e efeito, toda ciência estuda essa relação entre causas e efeitos. Elas, em geral, são simples, né, e facilmente isoláveis. Evidentemente, quando, há 100 anos atrás, teve a gripe espanhola,
a ciência estava menos desenvolvida do que está hoje. Então, morreu muito mais gente. Né? Por quê? Porque não se tinha, por exemplo, respiradores, né? Não se tinha, por exemplo, UTIs, como se tem hoje, tá certo? Entretanto, por incrível que pareça, e aí entra já uma interpretação sociológica que eu dou disso, né? A terapia foi a mesma. Qual é hoje o grande elemento que combate a pandemia enquanto não vem a vacina? O isolamento social, que é algo absolutamente impensável, né, numa sociedade desenvolvida como é a humanidade hoje, em termos tecnológicos, e você ter aí simplesmente a mesma terapia de 100 anos atrás. Aí entram as ciências sociais perguntando por quê. E aí você não tem uma causa única sobre isso. Né? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, acho que eu até já disse isso aqui para vocês, né, é uma das indústrias que mais faturam no mundo. A margem de lucro das indústrias farmacêuticas é estrondosa. Por isso que tem farmácia para todo canto que você vai hoje, em qualquer cidade, você tem farmácia para todo lado. Por quê? Porque a margem de lucro é muito alta. Então, por que essa indústria farmacêutica, né, que tem tanto dinheiro, não desenvolveu em 100 anos, né, quer dizer, antivirais, por exemplo, a pesquisa sobre antivirais, que é muito, digamos assim, pouco desenvolvida hoje, né, porque não teve interesse financeiro, comercial, capitalista, de lucro, né? Bem, de toda sorte, né, essa é a primeira característica das ciências naturais. Então, ele diz, além disso, né, esses fenômenos, ou esses fatos, são recorrentes e sincrônicos. Isto é, eles estariam ocorrendo agora mesmo. Então, por exemplo, né, vou usar o mesmo exemplo da Covid-19, tá bom? Todo dia morrem não sei quantas pessoas, né? Mais de 1.000 pessoas no Brasil, por exemplo, em média. Tá certo? Então, o que está acontecendo? Esse fenômeno, né, da transmissão do vírus, ele está acontecendo agora e vem acontecendo, né, desde janeiro deste ano. Então, ele é recorrente, né, ele se repete, tá certo? E ele é sincrônico. Não tem historicidade nisso, porque tem historicidade, no caso da pandemia, são as vítimas. É isso. A historicidade que nós temos é quantas pessoas estão sendo acometidas por essa doença, quantas morrem em decorrência dela e quantas são curadas. Entretanto, o fenômeno não é da infecção pelo vírus, tá certo? E o desencadeamento de processos biológicos internos às pessoas, ele é o mesmo em todo lugar. Na China, na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer tempo, em qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, o processo é o mesmo, tá certo? Então, ele é recorrente. Quando eu falo em sincronia, é porque ele não tem historicidade. Ele acontece da mesma forma, não importa o lugar que ele ocorra e o momento em que ele ocorra. Bom, então, né, para o Roberto da Mata, resumindo, né, essas três características, a matéria-prima das ciências naturais, ou seja, o seu objeto, é um conjunto de fatos que se repetem e tem uma constância verdadeiramente sistêmica. Né? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Essa coisa sistemática que é, né, a questão do vírus. Né? Que ele sempre se repete de uma mesma maneira, de uma forma sistêmica. Porque, veja bem, o que é um sistema? Isso é importante. O que é um sistema? O sistema é uma coisa
algo constituído de várias partes. Então, a gente estudou isso no ensino fundamental. Sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório, etc. Então, sistema respiratório é um conjunto, né, de órgãos do corpo humano que exercem a função da respiração. Então, o que acontece? Se eu mudar qualquer coisa nesse sistema, vai afetar a função dele. Então, se eu tenho uma gripe, por exemplo, né, um vírus que não é tão agressivo como o coronavírus, um adenovírus, o que vai acontecer? Né? Ele vai entrar no meu sistema respiratório, eu vou desenvolver uma inflamação, não é, na garganta ou no pulmão, né, e isso vai produzir uma secreção, né, isso vai produzir dor de cabeça, isso vai produzir uma série de coisas, porque as partes estão interrelacionadas. É o que acontece com o objeto das ciências naturais como um todo. Então, aí eu dei esse exemplo, eu podia dar o exemplo de um raio, né, quer dizer, eu estou com uma condição natural hoje X, de repente um conjunto sistêmico de situações meteorológicas, ele muda e cai uma chuva, tá certo? Né? Então, isso vai mudar tudo, né? Cai um raio, enfim, né? O elemento que entra no sistema muda, de alguma forma, o sistema, ele muda o sistema como um todo. Bom, e aí vem uma característica bastante importante em decorrência, né, dessas outras características, que são fenômenos que podem ser reproduzidos dentro de condições de controle razoáveis no laboratório. Então, nós podemos reproduzir os fenômenos naturais em laboratório. É claro que, para isso, você tem que ter uma estrutura extremamente complexa. Então, simples. Você reproduzir num laboratório um fenômeno físico, um fenômeno biológico, um fenômeno químico. Quer dizer, alguns são mais fáceis, alguns são mais simples, outros são mais complexos. Né? Mas nós podemos, né, reproduzir dentro de um laboratório, e isso é feito, né, a infecção pelo coronavírus, por exemplo. Você consegue reproduzir isso pegando um animal e botando ele em contato com o vírus e ele sendo, por exemplo, infectado. É isso? Então, os fenômenos, né, das ciências naturais, eles podem ser reproduzidos em condições de controle razoáveis. Você controla aquilo ali. Então, por exemplo, né, tem um experimento clássico em biologia, né, em que se reproduziu as condições físicas e meteorológicas, né, no momento do surgimento da vida na Terra, cerca de 2 ou 3 bilhões de anos atrás, né, em que se reproduziu aquilo em laboratório, né, e se viu, né, a partir daquelas condições, o surgimento de aminoácidos, enfim, que seriam a base da vida, etc. Então, você consegue reproduzir uma coisa que aconteceu há 3 bilhões de anos atrás, em condições de controle razoáveis, porque elas se repetem. Então, você pode reproduzir no laboratório praticamente tudo, né, do mundo natural, contanto que você tenha, né, um laboratório decente para poder fazer isso. Então, concluindo, a simplicidade, a sincronia e a repetitividade asseguram outro elemento fundamental das ciências sociais, qual seja, o fato de que a prova ou o teste de uma dada teoria possa ser feita por 2 observadores diferentes, situados em locais diversos e até mesmo com perspectivas opostas. Então, essa é a questão fundamental, né, minha gente? A ciência, ao contrário, não é, da filosofia, ela exige prova, né? Fatos empíricos objetivos, a questão da objetividade. Então, como esses fenômenos, né, simples, sincrônicos, repetitivos,
eu posso provar o que eu estou dizendo a partir, por exemplo, de um experimento feito no laboratório. É interessante isso, porque uma das maiores descobertas das ciências naturais modernas é a teoria da evolução. Não é isso? Então, Darwin, tá certo? Desenvolveu a teoria da evolução a partir da observação do mundo natural, tá certo? E demonstrou, né, o axioma da evolução, dizendo que os seres vivos, né, se transformam no decorrer do tempo a partir, né, de mutações genéticas em sua estrutura. Né? O que essas mutações tornam uns indivíduos, né, mais aptos a sobreviver do que outros da sua mesma espécie. Então, essa teoria complexa, né, o fato é simples. Até você chegar a essa teoria, Darwin virou o mundo observando animais, Ilha de Páscoa, Galápagos, né? Observando aquelas tartarugas diferentes. A gente vai abordar isso nessa disciplina mais à frente. Tinha um cientista neozelandês, enquanto Darwin estava, né, desenvolvendo a sua teoria, ele também estava no Nova Zelândia. Agora, por que Darwin é conhecido e esse cientista da Nova Zelândia nem sabe nem o nome? Porque Darwin morava na Inglaterra, uma comunidade científica, né, para ele poder divulgar o seu conhecimento, a sua descoberta, e, portanto, ele se tornou conhecido. Entretanto, né, esses dois pesquisadores desenvolveram a mesma teoria, né, ao mesmo tempo. Eu dei o exemplo na aula passada da invenção do avião, a mesma coisa. Né? A questão, né, de um corpo mais pesado do que o ar, etc., ele poder voar, isso tem lá implicações com a física, né? E que isso é do domínio de todos os que testam isso. E esse teste, no caso disso, é um teste concreto, né, um objeto, é um avião. Então, né, você tem várias pessoas desenvolvendo, né, a mesma tecnologia. E quando o Santos Dumont finalmente desenvolveu a dele, qualquer um poderia pegar o projeto do 14 bis, né, e realizá-lo em um outro laboratório, em uma outra oficina, e o avião sair andando. Isso é tanto verdade que depois do 14 bis nós temos hoje aviões hipersônicos, por exemplo. Então, uma característica decorrente, né, de todos esses elementos que a gente colocou aqui das ciências naturais é a sua objetividade. Bom, eu trouxe um exemplo para vocês, tá certo? Que é a lei da queda dos corpos de Galileu. Galileu Galilei, né, que viveu entre 1564 e 1642, né, um gênio da ciência, um homem que, em função da Inquisição, teve que renegar certas suas teorias no leito de morte, porque senão iria para o inferno, né, ele formulou a lei da queda dos corpos, que é a seguinte, tá certo? Galileu Galilei diz o seguinte, que todos os corpos caem com aceleração constante, uma vez que o efeito da aceleração gravitacional, ou seja, da gravidade em todos os corpos, né, a mesma altura é igual, certo? Né? Aí tem a equação, né, dois corpos se atraem na razão inversa de suas massas, etc. Bom, ele falou isso 1500 e pouco, né, 1600 e pouco, na verdade. Tá? Ele elaborou essa teoria, essa lei, não uma teoria, uma lei, uma diferença das ciências naturais para as ciências sociais também, é que elas podem criar leis, porque os fatos são simples, se repetem, então você tem uma lei, ele criou essa lei. Então, essa lei, agora, olha aí é que está a questão, essa lei só poderia ser observada no vácuo, né, sem a resistência do ar, pois, como a densidade dos corpos é diferente no ar, o corpo que oferece menos resistência atinge o solo primeiro, ou seja, os mais pesados, né, se a gente soltar dois corpos com a resistência do ar, tá certo? O que oferece menos resistência atinge o solo primeiro. Bom, antes de eu
colocar isso aqui. Ou seja, falando isso até para nós, tá certo? Até para nós, entende? O senso comum, que não entende muito de física, em geral, estudante de ciências sociais e professor que também entende muito de física, né? Mas, enfim, você fala, não, eu vou jogar uma pena e uma bigorna, tá certo? As duas vão cair, vão tocar o solo ao mesmo tempo. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Não, isso aí tá louco, que isso? Entretanto, né, essa lei foi revisitada por Newton, grande formulador da física moderna, e o Einstein, o maior gênio da física, que criou a teoria da mecânica do cosmos com base na lei da queda dos corpos de Galileu, sem ninguém ter observado. Não havia, né, nem no século XVII, século XVIII, nem no século XIX, até no início do século XX, câmaras, né, de vácuo, né, um laboratório, uma câmara estruturada para isso, tá certo? Então, era uma lei, mas, enfim, era uma teoria. Então, a primeira prova concreta da teoria de Galileu foi feita na Lua, em 1971, por esse astronauta aí, David Scott. Na ocasião, ele soltou simultaneamente um martelo e uma pena em um ambiente sem ar. E ambos os corpos tocaram o solo ao mesmo tempo. Bom, aí, como a gente está vivendo na época das fake news, que as pessoas não acreditam nem que a Terra é redonda, o cara vai dizer, não, que isso, nem a Lua foi. Isso é conversa, isso é trucagem. É a NASA, né, que fez lá um filme, tá bom? Aí que nesse filme a coisa aconteceu. Será? Então, essa experiência foi realmente feita, e eu vou passar um vídeo para vocês, sobre essa experiência realizada numa grande câmara de vácuo, num laboratório na Inglaterra. Aí, tá com ar, né? O cara está lá dentro, está respirando, então aí mostra a resistência do ar. Olha lá, bola de boliche, cai mais rápido, evidentemente, do que as pernas, por conta da resistência do ar. Olha a câmarazinha de vácuo. Então, minha gente, né, pela reação dos cientistas, né, de satisfação, a gente pode imaginar
né, que a gente conclui que Galileu Galilei estava certo, teorizou sobre a queda dos corpos, estabeleceu uma lei que ela é correta, existe. Bom, mas e as ciências sociais? Tudo que nós ouvimos sobre as ciências naturais, de certa forma, é diferente, de certa forma, não é diferente nas ciências sociais. Em primeiro lugar, por quê? Porque as ciências sociais estudam fenômenos complexos, certo? Quando ele fala em fenômenos complexos, ele está usando, né, inclusive, uma noção formulada por Weber, né, que é a multicausalidade, né? Então, são eventos situados em planos de causalidade e determinação complicados, pois não é fácil isolar causas e motivações exclusivas. Então, os fenômenos sociais, eles nunca têm apenas uma causa. Então, por exemplo, né, se eu perguntasse para vocês, né, qual é a causa da violência no Brasil, não existe uma só. A gente tem um rol de causas que a gente poderia colocar. Por exemplo, a pobreza, a desigualdade, a baixa educação do povo, drogas, que mais? Machismo, né, quando a gente pensa na violência contra a mulher, sabe, assim, consumismo muito forte, ou seja, né, as pessoas, né, estão dentro de um sistema capitalista em que elas têm que ter bens para valer alguma coisa. Se ela não tiver um tênis, né, de uma determinada marca, e você é um jovem, e aí vocês são jovens, vocês sabem do que eu estou falando, tá certo? Você é adolescente, mais jovem, né, do que vocês são hoje em dia, mas enfim, entre 14, 15, 16 anos, você tem que ter ali, né, um blusão de uma determinada marca, uma calça de uma determinada marca, um tênis de uma determinada marca. Então, bom, quem é das classes mais abastadas, ele vai lá, né, o pai dele dá o dinheiro para ele vai lá no shopping e compra. Agora, o garoto que tem as mesmas necessidades, os mesmos sonhos, a mesma pressão psicológica sobre ele, tá certo que não tem dinheiro, ele falou, vou roubar esse negócio porque eu quero ter um tênis Nike. Não estou justificando, estou apenas interpretando, né, essa causa. Então, não tem como dizer, a causa da violência no Brasil é esta. Então, vamos criar uma vacina para ela. Não dá, né? Assim, então, você tem causas, você tem fenômenos, né, que têm múltiplas causas, não uma só. Então, essa multicausalidade, a gente pode ver outros exemplos, vários, sobre isso. Mas eu acho um exemplo da violência interessante. Basta você fazer um exercício aí, né, e cada um pensar em uma causa da violência, você vai ver que cada um vai pensar de uma forma. E aí é o tal negócio. Ah, bom, mas e aí está errado? Não. Todas essas causas, até porque o fenômeno da violência também é variável. A violência envolve uma série de coisas. Né? Então, a violência envolve, por exemplo, né, assassinato, agressão, bullying, certo? Uma série de coisas são formas da violência de uma pessoa sobre a outra se exercer. Né? Então, essas formas, elas vão depender do contexto em que elas ocorram. Lembra que a gente terminou o texto do ele dizendo que a antropologia, a ciência da contextura e da totalidade, é isso que ele estava dizendo. Então, para eu entender, certo, a causa de um determinado ato de violência que é concreto, certo? Eu vou ter que entender o contexto em que ocorre, para saber qual é a causa mais importante. Em geral, em ciências sociais, é isso. A gente não acha uma causa. Então, a gente tem múltiplas causas, essa multicausalidade, e a gente procura, né, descobrir qual é a causa mais determinante. Tá? Então, por exemplo, né, o Roberto Amado dá um exemplo interessante, que é a história de comer um bolo. Por que as pessoas comem um bolo? Então, vamos lá.
Primeiro, para matar a fome, né? Então, o menininho está lá com fome, a cara da figura. Com fome, pô, vai lá e mata a fome e come um bolo. Beleza. Uma comemoração. Você está ali, as 3 menininhas lá, aniversário de uma delas, está comemorando, então tem um bolo. Né? O bolo é diferente, ó, o contexto. Olha o contexto que esse menino está comendo o bolo. Eu interpreto para matar a fome, por quê? Ele está na casa dele, a cozinha dele, um bolo, né, comum, porém bem gostoso, né, bonito. Ele ali, né, com roupinha normal, do dia a dia em casa, com garfinho na mão, comendo bolo, né? Bom, essas meninas não, né? Elas estão aqui nem comendo bolo estão, talvez nem interessadas em comer estarão, porque estão tão envolvidas, né, nessa coisa de ficar brincando na festa, que é uma festa, você tem balões, as meninas com roupas especiais, chapéuzinho específico na cabeça, o bolo tem cobertura, tem vela, enfim, brigadeiros e tal. Então, você vai comer um bolo, você nem está com vontade, muitas vezes, né? As crianças vão apagar essa velhinha aí, invariavelmente, sai tudo correndo para brincar novamente. Daqui a pouco vem a mãe com um pratinho, olha, come um bolinho, uns comem, outros não, enfim, comemoração. Olha, você pode também, né, comer o bolo, não, nem para matar a fome, nem para comemorar nada, mas como uma espécie de compensação. Né? Tá lá a moça, pô, meio que deprê, né? Deprimida ali, tá certo? Pensando na vida, agoniada com seus conflitos internos, isso é muito natural, é do ser humano, especialmente, né, dos jovens, isso é muito mais aguçado, tá certo? Então, ela vai compensar o sofrimento que ela está tendo comendo um pedaço de bolo, para, sei lá, entendeu? Entra aí um chocolate na teia aí, enfim, não é? Então, é uma compensação. Compulsão, ansiedade. Então, essa outra está comendo um bolo ali, simplesmente por compulsão, ela não está com fome, ela não está comemorando nada, a cara dela não é de tristeza, mas é compulsão, às vezes está ansioso. Tem gente que é assim, normal, né? Um comportamento normal, o cara vai fazer, né? Por exemplo, vai fazer uma prova, está agoniado, então mete pau a comer, né? Por exemplo. Ou por outras razões. Né? Aí o Dória, no caso, não é um bolo, né, que eu não achei o bolo, mas é o político comendo um pastel, nesse caso aí, olha a cara dele. Né? Então, ele está comendo ali por quê? Porque ele está fazendo a campanha dele, tem que parecer que ele é um cara, não é do povo, então ele vai comer aquele bolo, pão, pastel, qualquer coisa que seja, né, para cumprir aí também por uma outra razão. Deixa eu ver como é que eu volto. Bom, então, a matéria-prima das ciências sociais, assim, são eventos com determinações complicadas e que podem ocorrer em ambientes diferenciados. Isso ficou bem claro aí no exemplo do bolo. Por causa disso, a possibilidade de mudar o seu significado de acordo com o ator, as relações existentes num dado momento, e ainda com a sua posição numa cadeia de eventos anteriores e posteriores. Portanto, minha gente, né, no caso das ciências sociais, nós procuramos o significado da ação social, o que ela significa. E isso vai variar. Né? Isso vai variar enormemente de acordo com tudo isso que ele coloca aí. Certo? Então, por exemplo, não é? Para manter o exemplo da alimentação, tá certo? Né? Qual é o objetivo principal da alimentação? A pessoa, claro, né, obter nutrientes para ela poder sobreviver. Né? Beleza. Tá? Agora, como isso ocorre? Nossa, mas vai variar muito. Né? Então, por exemplo, o que é um café da manhã? Isso é uma coisa no Brasil, uma coisa nos Estados Unidos e outra coisa na França, diferente, né? Dependendo do país que isso vai acontecer. Tá certo? Né? O que é um almoço? Já dei esse exemplo aqui também. Né? Que tipo de coisa que se come, a hora que se come. Por exemplo, comer peru no Brasil. Ora, quem come peru no Brasil fora do Natal? Ninguém, pô. Todo mundo adora comer peru, só come no Natal.
Aí inventar, aí a indústria, né, de frigorífica no Brasil inventou o presunto de peru, que só tem no Brasil. É o presunto de peru, porque tem o peru o ano inteiro para comer só no Natal. Então, inventaram o presunto. O presunto é um negócio, né, que é do pernil do porco. Então, como é que você pode ter um peru, nem pernil tem? Mas, enfim, né, então você mudou, inclusive, o significado do presunto, ao ponto de outro dia eu estava no supermercado, eu falei, olha, eu quero um presunto de porco. Aí uma moça que estava na fila falou, existe presunto de porco? Eu digo, claro, certo, de peru é que não devia existir. Mas, enfim, né, o que nós procuramos é o significado, tá certo? Né? Então, os eventos que servem de foco ao cientista social são fatos que não estão mais ocorrendo entre nós e que não podem ser reproduzidos em condições controladas. Bom, como assim? Olha, por exemplo, eu vou interpretar uma situação de violência. Eu, enquanto cientista social, eu vou ficar, por exemplo, eu quero saber a violência na periferia de Campina Grande. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver onde tem mais assassinatos. Estou dizendo isso porque um orientando meu que vai escrever uma tese de mestrado sobre feminicídio. Então, beleza. Bom, feminicídio, primeira coisa, aumentou muito no Brasil. Virou crime em um determinado momento, começou a ser tipificado enquanto tal. Bom, então você tem uma estatística de feminicídios no Brasil. Tem uma série de significados, mas isso deixa eu falar. Então ele quer estudar isso em Campina Grande. Então, a primeira coisa que a gente fez, ele disse, é o seguinte, você vai pegar 5 anos e vai ver como é que é essa taxa de feminicídio em Campina Grande. Primeira coisa, histórica. 5 anos, pegou a série histórica. Então vem aumentando. Segunda coisa, onde acontecem esses feminicídios em Campina Grande? Então, fundamentalmente na zona oeste da cidade, onde acontece mais feminicídios, né? Ali na área de expansão urbana de Campina Grande, enfim, ali para os lados ali do Ligeiro, enfim, ali onde tem aquele conjunto habitacional lá, Major Veneziano, Três Irmãs, por ali. Então, beleza. Então, então agora você vai querer estudar concretamente esses fatos. Ele vai pegar todos os processos e estudar os processos. Então, o cara foi lá, matou a mulher, certo? E foi condenado, está preso por conta disso. Então, é um fato que já ocorreu, não estarão ocorrendo outros correlatos ao mesmo tempo. Mas o que ele vai interpretar é aquele que ele tem na mão, certo? Que é o processo concreto. Então, não está ocorrendo mais. O fato já ocorreu. O assassinato, né, daquela mulher, o terrível assassinato, aconteceu no dia tanto, a hora tanto, em tais condições. Tá certo? Bom, então é isso. Então, ele não ocorre mais. Então, é isso que ele está interpretando. E não dá para reproduzir um assassinato em laboratório, né? Por questões éticas, principalmente. Mas também não só por questões éticas. E aí eu posso, né, vamos esquecer o assassinato, esquecer a questão ética, mas, por exemplo, né, eu quero reproduzir esta aula que nós estamos tendo aqui no laboratório. É possível? Não, não é possível. Certo? A mesma aula, não. Né? A queda dos corpos lá, o cara formulou isso no século XVI e os caras reproduziram em laboratório perfeitamente como ele previu ali. É possível fazer isso? Não, porque nós somos atores sociais. O que está acontecendo hoje pode mudar tudo amanhã. Por exemplo, hoje, dia 11 de setembro, dia lá da queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Isso é um fato social, tá certo? Né? Então, o que acontece? Dá para reproduzir isso hoje? Não dá, né? Quer dizer, por quê? Porque já desbarataram a Al-Qaeda, enfim. Né? Aí também entra a questão da ética. Né? De toda sorte, não dá para você produzir essa aula. Vamos fazer a nossa aula igualzinha, essa aqui que ele está tendo hoje, amanhã. Ela não vai ser idêntica. Porque eu não vou conseguir, primeiro, eu não vou conseguir dar a mesma aula que eu dei hoje amanhã, igualzinha.
Segundo, alguém aí pode ter um dissabor, tá certo? Brigou com o namorado ou com a namorada. Hoje ele está aí tranquilo, prestando atenção, a vida é dela, que ótima essa aula. Amanhã, na hora de brigou com a namorada, ou ela brigou com o namorado, puto da vida, ou puto da vida, não está nem dando bola porque o professor está falando, como provavelmente deve ter alguns hoje aí que não estão dando nem bola porque eu estou falando, até porque eu não estou vendo vocês. Não é? Enfim, seja como for, não dá para reproduzir isso. Né? Por quê? Porque muda, porque tem historicidade. Essa é a questão fundamental. Os fatos sociais são eventos históricos. Lembra que o Pitt fala, né, que uma das coisas que as ciências sociais procuram é a regularidade? Aí você vai dizer, pô, mas peraí, se ele fala que procura regularidade, como é que você está dizendo que os fatos não se repetem? Então, vamos lá. Né? Vamos falar aqui sobre uma revolução. Tá? Então, as revoluções ocorrem. Né? Dentro, olhar para a história da humanidade, você tem a Revolução Francesa, você tem a Revolução Americana, você tem a Revolução Inglesa, você tem a Revolução Russa, tá certo? Aí, o que ela é uma regularidade? Ela é uma regularidade, eu defini da seguinte maneira: o povo descontente com a ordem estabelecida, a ordem política, social, econômica estabelecida, né, se rebela a partir, né, de uma vanguarda revolucionária, você pega em armas e derruba o sistema político-econômico social existente, que muda a realidade daquela sociedade. Isso é o conceito, a regularidade da revolução. Só que a Revolução Russa, a causa era uma, a Revolução Francesa, a causa era outra. As causas, não uma só, né? Eram umas, a Revolução Francesa, as causas eram outras, né? A Revolução Inglesa eram outras. As causas e as consequências. Né? Porque a Revolução Francesa, né, ela derruba o antigo regime, isso é semelhante à Revolução Russa, é verdade, né? Enquanto, né, derruba lá o corta-cabeça do Luís XVI e a Revolução Russa lá corta a cabeça do Nicolau, corta a cabeça não, fuzila, né? O czar Nicolau e sua família. Isso é igual. Só que na França se estabelece uma democracia liberal, enquanto na Rússia se estabelece o comunismo. Tá? Então, embora eles sejam similares ou homólogos, eles são diferentes. Tá? Então, não dá para eu reproduzir uma revolução dessa em laboratório, jamais. Né? Os eventos são históricos. É isso que eu falei, se busca, né, as regularidades, importante vocês terem noção disso. Então, a violência, por exemplo, né, claro, cada ato de violência que eu vou estudar, ele vai ser diferente, tá? Entretanto, eu procuro regularidades. Então, por exemplo, feminicídio, tá? É um tipo de violência específico, né, cujas causas, embora hajam muitas, né, você tem um conjunto de causas que é diferente, por exemplo, não é, de um assassinato por vingança. É diferente, tá certo? Então, existem algumas regularidades, a tipificação da coisa. A mesma coisa, a violência contra, né, a comunidade LGBTQI, tá certo? Ela tem lá as suas características, as suas causas, não é? Bom, e além disso, tá certo? Como se não bastasse, né, existe esse fenômeno que a gente chama que é a sobredeterminação. O que é isso? Às vezes, né, o próprio evento, algo que causou um evento, né, ele é, digamos assim, ele já é a condição para a causa desse evento, um evento semelhante posterior. Eu costumo dar um exemplo, gente, sobre isso, que é sobre determinação. É uma fábula, na verdade. Tá
certo? Então, qual é? É o seguinte, veja bem, a mesa de comer. Isso, né, é uma fábula que eu vou dizer para vocês, mas, enfim. Por exemplo, né, o cara, bom, os seres humanos comiam sentados no chão, tá? Mais ou menos. Bom, enfim, mas, pô, comiam ali sentados no chão, aí teve um cara, um inventor ou uma inventora, que falou, pô, mas é horrível comer no chão e tal. Aí o cara inventou uma mesa, né, inventa uma mesa que ela serve para uma questão prática, objetiva. Ou seja, em vez de a gente comer sentado no chão, a gente vai comer em cima de uma mesa, vai ser muito mais confortável. Então, qual o primeiro objetivo da mesa? É esse, né? Ela servir para as pessoas comerem sobre ela. Isso existe até hoje, né? Essa causa de existir a mesa, até hoje ela é a mesma, certo? Entretanto, né? Assim que essa mesa é criada, aí começam a fazer, todo mundo, pô, que legal, o cara inventou, todo mundo fazer mesa, todo mundo tem mesa e tal, não sei o quê. Aí alguém, aí um artista, né, fala, não, eu vou fazer uma mesa mais bonita, eu vou escolher uma madeira mais nobre, eu vou lixar essa mesa, eu vou tornear essa mesa, eu quero que a mesa, além de ela servir para coisa prática, ela seja bonita. Aí, beleza, aí, pô, o cara faz aquela mesa linda, né? Aí começa a comer em cima dela e começa a perceber que cair comida em cima da mesa vai manchar aquela mesa tão bonita. Então, pô, não quero que manche. Aí alguém inventa a toalha de mesa. Né? Porque a mesa ela não serve só a pera, a sobredeterminação. A mesa não é apenas só para comer, ela tem um significado simbólico, tá certo? Simbólico. Significado Professor, simbólico. Oi. então, sobre determinação, são objetos que têm valores simbólicos para a gente? Sobre determinação é exatamente, não é? Vamos lá. Qual é a causa de existir uma mesa? Então, vamos tentar explicar para você. A causa de existir uma mesa é porque é mais confortável você comer sobre uma plataforma suspensa do chão do que, né, você comer sentado no chão. Todo mundo sabe disso. Né? Você vai naquelas festas de comer, você bota o prato na mão, fica ali comendo, um saco, você vai comer sentado na mesa. Então, essa é a causa da existência da mesa. Entretanto, o que acontece? Ela muda de significado com o tempo. Historicamente, né, você vai transformando aquela mesa num símbolo. Ela não é apenas uma coisa com objetivo prático, tá certo? Então, ela passa a ser bonita, ela é uma peça, vai ficar mais cara, né, porque, lógico, uma mesa mais sofisticada ela vai ser mais cara, essa coisa toda. Aí é isso que eu estou dizendo. Aí começa a sujar a mesa e inventa a toalha. Qual é o objetivo prático da toalha, gente, de mesa? Proteger a mesa, certo? Mas acontece com a toalha o mesmo que aconteceu com a mesa, tá certo? Ou seja, aí começa, não, para fazer uma toalha de renda, uma toalha bem bonita, porra, aí você bota aquela toalha em cima, começa a cair coisa em cima da toalha, porra, tá sujando a toalha, mas esse não era o objetivo da toalha, sujar um pedaço de pano ao invés de sujar a madeira, tá certo? Bom, mas agora eu não quero que suje a toalha, aí alguém vai e joga um pedaço de plástico na toalha. Né? Então, isso é o que a gente chama de sobredeterminação. Ou seja, não é a função da mesa, ela não é apenas uma função prática. A sobredeterminação é isso mesmo que você diz. A sobredeterminação, tá certo? É quando você transforma alguma coisa num símbolo. E tudo é transformado em símbolo na humanidade. Certo? Está entendido, gente? Sim, sim, obrigado. Bom, então, se nas ciências naturais os fenômenos podem ser percebidos, divididos, classificados, explicados dentro de condições de relativo controle e em condições de laboratório, objetivamente, existem problemas formidáveis no que diz respeito à aplicação e até mesmo na divulgação destes estudos. Então, na maioria dos casos, o cientista social resolve o problema simplesmente para criar tecnologias. Por exemplo, né, a vacina. A vacina é uma tecnologia. Tem um problema, o cara vai estudar o problema e a solução para aquele problema é uma tecnologia. É ótimo, né, a vacina, mas também, a longo prazo, podem ser mortíferas, daninhas para o próprio ser humano.
aí eu vou dizer para vocês a questão da fissão nuclear. Madame Curie lá descobre os elementos radioativos, tá certo? É um filme agora aí, passando na Netflix aí, sobre Madame Curie. Não é muito bom não, mas enfim, dá para ver historicamente a coisa. Então ela descobre, né, que determinados elementos químicos, né, eles produzem uma radiação. Tá? E, bom, e estudando isso e tudo mais, ela vai desenvolver, por exemplo, né, instrumentos médicos. Então, você vai fazer uma ressonância magnética, você vai fazer um raio-x, seu organismo vai ser submetido a uma radiação para descobrir alguma doença que você eventualmente tenha. Que Deus nos livre. Não é? Mas essa mesma descoberta serviu, né, para criar a bomba atômica e matar milhões de pessoas. Então, as ciências naturais, elas criam tecnologias, ou seja, ao final do processo de pesquisa, você tem novos processos e novos produtos. Bom, no cientista social, resumado, as condições de percepção, classificação e interpretação são complexas, mas os resultados, em geral, não têm consequências na mesma proporção da ciência natural. Qual é o produto científico? O nosso produto científico. Por isso que eu fico insistindo para vocês lerem, para vocês escreverem, porque o nosso produto é um texto, não é uma tecnologia. Ao final do processo de pesquisa, você vai produzir um texto, aí agora sobre determinação, que alguém vai ler e vai interpretar a sua interpretação, tá certo? Bom, então as descobertas do cientista social não têm aplicação direta na vida das pessoas. É claro que tem aplicação indireta, porque teve um cientista social que formulou racismo aí no início do século XX, tá certo? E acabou tendo impacto. Não é que a mesma coisa, não tem nenhum maniqueísmo nessa oposição entre ciências naturais e ciências sociais. Agora, o produto das ciências naturais, ele é de aplicação direta. O produto das ciências sociais é de aplicação indireta. E, como eu disse, né, elas podem, tanto quanto os produtos das ciências naturais, serem instrumentalizados por ideologias e crenças danosas, etc. Bom, então, dizer, os fatos sociais, portanto, o nosso objeto, são irreproduzíveis em condições controladas e, por isso, quase sempre fazem parte do passado. Já falei sobre isso. São eventos a rigor históricos, apresentados de modo descritivo e narrativo, nunca na forma de uma experiência. Não tem como ter experiência em ciências sociais. Tá? Você vai descrever alguma coisa e narrar sobre alguma coisa. Bom, então, o que nós fazemos, principalmente na antropologia, é a reconstituição da realidade. Eu vou observar uma festa de São João na cidade de Matinhas. Parece que tem alguém aqui que é de Matinhas? Não, mas enfim. Eu vou observar a festa de São João na cidade de Matinhas. Certo? Tem festa de São João no Brasil inteiro. Tá bom? Mas eu quero estudar uma na cidade de Matinhas. Então, eu vou lá no dia 24, né, de 3 de junho, tá certo? Observar a festa. E chego lá com o meu caderno de campo, com a minha máquina fotográfica, com o meu gravador. Não tem mais máquina fotográfica, nem meu gravador. Hoje em dia, com o celular, você faz um grande instrumento de pesquisa. É o smartphone. Você chegar com o seu smartphone, o seu caderno de notas, e vai observar a festa. Você vai ver como é que a coisa acontece. Né? Então, você vai ver as famílias, não sei o quê, fogueira, tá certo? Bom, aí você vai ver que aquilo tem semelhante a muitas festas, é diferente de outras. Se eu quiser fazer isso em Sorocaba, São Paulo, eu vou lá, tá certo? Não necessariamente no dia 23 de junho, que não tem essa tradição lá em São Paulo, mas eu vou pegar uma festa junina em Sorocaba e vou ver que ela é totalmente diferente da festa junina em Matinhas. Então, como eu vou fazer isso? Descrevendo, né, narrando sobre as duas festas. Tá?
Então, nessas nossas reconstruções da realidade, diferentemente daquelas realidades realizadas pelos cientistas sociais, são sempre parciais, minha gente, dependendo de documentos, observações, sensibilidade e perspectiva. Né? Então, essa é uma característica das ciências sociais. As nossas reconstruções são parciais. Por quê? O fenômeno é tão complexo, tá certo? Que você, invariavelmente, não consegue dar conta dele como um todo. É claro, nós vamos ver alguns exemplos aqui, nessa disciplina ainda, que você tem cientistas sociais que descrevem fenômenos sociais de uma maneira clássica, que fica para sempre. Eu dei o exemplo do suicídio, por exemplo. Você tem 3 tipos de suicídio, e pronto, o cara estabeleceu aquilo. Malinowski, ele vai lá em Trobian e testemunha lá um sistema de troca ritual nunca visto, e ele descreve aquilo, interpreta aquilo. Hoje aquilo ali é uma preciosidade. Marcel Mauss, ele se pergunta sobre a questão de você dar e receber presentes. Porque toda vez que ele teoriza o seguinte, né, quando a gente recebe um presente, a gente se vê obrigado a retribuir esse presente. Isso em todas as sociedades, é interessante. Então, ele vai estudar os Maori, enfim, né, e ele vai dizer, né, que a gente... É assim, gente. O meu aniversário, vem aí Yuri me dá um livro. Uma pessoa seguinte, pô, é seu aniversário, tá entendendo? O aniversário até passou, viu, gente? Então, não é uma... Estou sugerindo nada, não. Mas Yuri chega, não, professor, vou te dar aqui um livro, você não repara, não, é só uma lembrança. E, pô, massa, Yuri, muito obrigado, cara, e tal. No dia do aniversário do Yuri, eu dizia, pô, bicho, o Yuri foi legal comigo, lembrou do meu dia do aniversário, me deu um presente, eu vou dar um presente para ele também. Tá certo? Né? Então, eu vou falar, pô, ele me deu um livro, vou comprar sei lá, tem mais CD hoje em dia, né? E um livro também, que seja, e vou dar para ele no dia do aniversário dele, enfim. Então, veja, são coisas que agora é diferente, né? Então, hoje, por exemplo, Facebook, o cara vai lá, o dia do aniversário no Facebook é um inferno. Aliás, Facebook é uma porcaria. Um inferno, porque 425, eu tenho 5 mil amigos, né? Então, entre aspas, desse tamanho. Então, pô, chega no dia do aniversário do cara, bicho, você vê a sua timeline lá cheia de gente, dando feliz aniversário, não sei o quê, coisa meio automática, mas você se obriga a fazer isso. Enfim, de toda maneira, tá certo? Principalmente vocês, né, que estão iniciando o processo, né, de começar a olhar para os fatos sociais, escrevê-los, interpretá-los, né, é sempre, né, um procedimento parcial. E a gente tem que conviver com isso. Por isso que muitas vezes a gente revisita o nosso campo de pesquisa, né? Você faz um TCC sobre um determinado tema, aí você, pô, não, tudo bem, eu consegui chegar a uma interpretação até um certo ponto sobre esse tema. É legítimo, tá certo? No estado atual da sua apreensão dos instrumentos da ciência. Bom, vou fazer um mestrado sobre esse mesmo tema, sobre um outro, né? Tentando sofisticar ainda mais a minha interpretação, etc. Bom, então, finalmente, os fatos que formam a matéria-prima das ciências sociais são, pois, fenômenos complexos, geralmente impossíveis de serem reproduzidos, embora possam ser observados. A dizer, o problema não é somente reproduzir e observar o fenômeno, mas substancialmente o de como observar. Todos os fenômenos que hoje são parte e parcela das chamadas ciências sociais são fatos conhecidos desde que a primeira sociedade foi fundada, mas nem sempre existiu uma ciência social. Isso a gente já falou. Então, poxa, a gente vai estudar a cultura, então a gente vai estudar a religião, a gente vai estudar a política, a gente vai estudar a economia, a gente vai estudar as relações de parentesco, que são relações familiares, de descendência, de aliança, casamento, por que as pessoas se casam, como que é o tipo de casamento, o que significa casamento numa sociedade ou noutra, né? A violência, tá certo? Enfim, a reciprocidade, a cooperação, enfim, são coisas que são próprias da sociedade, tá certo? Né? Que sempre existiu, e antes de existir a ciência, já existiam os fatos sociais. Como a gente disse, a ciência social surge no século XIX, né? Então, no caso das ciências sociais, né, o processo de acumulação
todo processo científico é um processo de acumulação, tá certo? Isso a gente viu aí, pegando o exemplo do Galileu Galilei, né? Que, bom, é revisitado por, você vê, o cara formula um negócio no século XVI, depois ele é revisitado pelo Newton, né? Século XVII, século XVIII, tá certo? E depois pelo Einstein, já no século XX, e o Einstein vai desenvolver uma teoria dele com base na lei definida por Galileu. Então, existe um processo, ele é um processo acumulativo, o processo científico. Né? Então, é muito lento em todos os ramos do conhecimento, mas muito mais lento nas chamadas ciências do homem, por conta das suas características. Bom, então, a partir desse conjunto de características, ele vai estabelecer a diferença crucial entre as duas ciências. Então, minha gente, a ciência é uma relação. Vou botar aqui entre um sujeito pensante, está o olho dele aqui está a cabeça dele ou dela, né? O sujeito pensante e um objeto que será pensado. Toda a ciência, não só das ciências sociais, não. Isso é mediado, tá? O que eu penso com o que será pensado, por teorias e métodos científicos. Certo? Hoje, né, por um processo histórico, está havendo uma negação da questão da ciência. Né? Bolsonaro nega a ciência em relação à pandemia, por exemplo. Seus seguidores negam a ciência dizendo que a Terra é plana. Incrível, né, pô? Se você tiver um telescópiozinho simples, tá certo? Esses que a gente tem quando é criança também. Né? Você pega um telescópio, você olha para os planetas maiores e mais próximos, né? Você olha para Júpiter, ele é redondo. Você olha para Saturno, ele é redondo, aqueles anéis. Né? Você olha para Marte, ele é redondo. Não, mas a Terra é plana. Então, veja, isso é um absurdo, né, que acontece no mundo atual. De toda sorte, né, essa é a relação. O sujeito vai pensar um objeto intermediado por teorias e métodos. Tá certo? Então, em relação a isso, diz o Marco, quando eu estudo baleias, estudo algo radicalmente diferente de mim. Algo que posso perceber como distante, com quem estabeleço facilmente uma relação de objetividade. Está aqui o biólogo, essa foto muito legal, né? Um cachalote aqui, ele aqui tirando uma foto, estudando a baleia. Então, o sujeito pensante é uma coisa, o objeto pensado é de outra natureza. Né? Eu posso dizer tudo o que eu quiser em relação às baleias, sabendo que elas jamais irão me contestar. Não é assim? Né? Por quê? Porque não é o objeto das ciências sociais não são objetos pensantes. Né? Minhas teorias podem ser usadas por mim mesmo ou por terceiros para modificar o comportamento das baleias, mas elas nunca serão usadas diretamente pelas baleias. Isso é uma diferença crucial. No caso das ciências sociais, trabalhamos com fenômenos que estão bem perto de nós, pois pretendemos estudar eventos humanos, fatos que nos pertencem integralmente. Então, quando eu estudo, não é, os fatos humanos, né, o meu objeto é também um sujeito pensante. Né? Eu penso sobre sujeitos pensantes, né, diferentes. Né? Então, diz ele, temos, em primeiro lugar, a interação complexa entre o sujeito e o objeto, ambos, como diz Lévi-Strauss, anota esse nome aí, viu? Quem quiser, quem for seguir a antropologia aí, os maiores antropólogos, se não o maior, para mim o maior antropólogo que já existiu sobre a face da Terra, né? Situadas numa mesma escala. Né? Então, sujeito e objeto estão na mesma escala. Por exemplo, né, ali a baleia está numa outra escala. Sim, porque os seres humanos são racionais e a baleia é racional. Né? Os seres humanos têm cultura, a baleia não tem. São escalas diferentes.
os seres humanos simbolizam as baleias. Não. Né? Eu falei para a baleia, eu posso falar para o chimpanzé. Tá certo? Mesmo está bem mais próximo do que nós, na escala biológica, mas são duas escalas diferentes. Né? Bom, então, os homens não se separam por meio de espécies, mas pela organização de suas experiências, por sua história, e pelo modo com que classificam suas realidades internas e externas. Por causa disso, ninguém pode virar baleia, rato ou leão, mas todos podemos nos transformar em membros de outras sociedades, adotando seus costumes, categorias de pensamento, etc. Isso é fundamental. Eu trouxe essa foto aqui, né? Os imigrantes fazem a América grande, tá certo? Então, e a gente sabe, né, também lá, Trump, lá esse pensamento, né, reacionário, conservador, excludente, né? Quer dizer, muitas vezes não se considera o imigrante como um ser humano, né? Parece que é um ser humano de outra inferior, quando isso não é verdade. Sim, gente. Essas pessoas imigram, por quê? Porque a sociedade delas, por exemplo, está em guerra. Né? Ela viu a família dela inteira morreu, grande parte da família, ela foi perseguida, ela passa fome, enfim. Né? Mas ela é um ser humano, como qualquer outro. Tá certo? Então, esse é o nosso objeto. Então, quando eu vou... aí eu falei para vocês da alteridade, lembra? Você se colocar no lugar do outro. Então, a antropologia e as ciências sociais em gerais impõem que você se coloque no lugar do outro, o outro é você mesmo, numa outra situação. É da mesma natureza. Lembra lá o início do texto do Pitt, ele parte do que? Da unidade do gênero humano. Então, o gênero humano que é um só. As grandes religiões todas admitem isso. Tá certo? Entretanto, tá certo? Né? As situações sociais históricas, econômicas, religiosas, variam de lugar para lugar. Então, quando eu olho para o outro social, de certa forma, eu estou olhando para mim mesmo. Né? O que separa a existência desse imigrante da minha existência, tá certo? É uma situação puramente histórica, sociológica. Então, aí está uma foto da antropóloga Berta Ribeiro, entre os Cadivel, em 1948. Você vê que ela está com uma tatuagem no rosto, né? Uma tatuagem de rena, né? Então, o que Mata diz? Apesar das diferenças, e aqui você tem uma antropóloga branca, paulista, tá certo? Com uma configuração étnica totalmente diferente desses índios Cadivel aqui, tá certo? Mas ele diz o seguinte: apesar das diferenças e por causa delas, isso que eu falei para vocês, nós sempre nos reconhecemos nos outros. Eu estou inclinado a acreditar que a distância é o elemento fundamental na percepção da igualdade entre os homens. É na distância que você percebe a sua similaridade. Deste modo, quando vejo um costume diferente, é que acabo reconhecendo, pelo contraste, o meu próprio costume. Por quê? Porque os costumes formam sistemas homólogos, como a língua, por exemplo. Esses Cadivel têm a língua deles. A Berta Ribeiro está com a língua portuguesa, mas dá para você traduzir uma língua na outra. Não é assim? Assim como dá para traduzir, sabe, uma situação econômica na outra. Por quê? Porque são variações, é uma diversidade, né, dentro da unidade. É isso que a antropologia estuda. Uma diversidade cultural dentro da unidade do gênero humano. Né? Então, nós somos sempre iguais e diferentes, né, do outro. Bom, então, a história da antropologia social, e aí nós temos aí uma grande, né, diversidade de etnias, de culturas, né? Como esses diferentes sistemas foram percebidos e interpretados, que está a questão fundamental, minha gente, como formas alternativas,
soluções e escolhas para problemas comuns colocados pelo viver na sociedade humana. Então, por exemplo, a religião, tá certo? A religião. Ah, eu não tenho religião, não tem problema. Você não ter religião já é uma atitude, digamos assim, mística, negando. Negar o misticismo é uma atitude mística. Mas, enfim, de toda sorte. Até hoje nunca existiu uma sociedade humana que não houvesse alguma forma de religião. Estou dizendo que a religião está certa ou errada, porque eu estou na aula de teologia. Agora, qual é a questão que a religião coloca? Aquilo que eu disse para vocês na primeira aula, ou na aula passada aí, né, que Hegel diz, né, que o ser humano tem uma consciência infeliz porque sabe que sua vida é uma derrota inevitável, vai morrer um dia, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Não tem esse ditado, que é o Hegel traduzido no popular? Então, diante disso, essa realidade que vai nos ocorrer, né, os seres humanos procuram uma forma, né, de diálogo com o sagrado, ele existindo ou não, tá certo? Agora, cada uma tem a sua forma de estabelecer essa relação com o sagrado, né, com as diversas religiões, milhares de religiões que tem no mundo. A mesma coisa o sistema alimentar. A gente tem que se alimentar, porque senão morre. Né? Então, como é que você vai fazer isso? Cada sociedade vai dar uma solução diferente. Então, por exemplo, né, assim, você vai no México, as pessoas comem grilo. Ela é brasileira, come grilo, que merda. Porra, aí você come camarão, bicho. Como é que você come camarão e critica um cara que come grilo? Certo? São soluções diferentes, muitas vezes históricas. Grilo só come mato, pô. Tá ali comendo matinho, ele é vegetariano. Pô, sabe o que o camarão come? O camarão come cadáver, pô. Tá certo? Coisa em decomposição. Mas, enfim, mas na nossa cultura, né, o camarão, ele digamos assim, um prato saborosíssimo. Os mexicanos, o grilo é a mesma coisa, carne de vaca, pô. Tá certo? Né? Quer dizer, nós, em geral, né, a média da população come carne de vaca. Na Índia, a vaca é sagrada, então não se come carne de vaca. Pô, porco é a carne mais consumida no mundo, só que os judeus não comem. Enfim, não é? Quer dizer, são soluções, são escolhas, não é? Ou formas alternativas. Nenhuma é melhor nem pior que a outra, tá certo? Tanto é que você vai para um outro lugar, você tem que se adaptar, né? A comer mais ou menos o que as pessoas comem, etc. Então, esse tipo de encaminhamento constitui um momento importante no sentido de unir o particular com o universal. Esse é o desafio da antropologia, né? Pela comparação sistemática e criativa. Então, a comparação na antropologia ela tem que ser relacional, ou seja, na minha relação com o outro, eu vou relacionar, vou comparar, já falei isso na aula passada, e relativizadora. Eu não posso pensar que a minha cultura é a melhor de todas, é a correta, e as outras são incorretas. Isso aí a gente vai desenvolver ainda aqui no curso. Bom, finalmente, né, e aí o Darcy Ribeiro também numa pesquisa de campo, aí, na década de 40, né, essa é uma questão fundamental, gente. Cria, né, que é uma coisa mais importante da antropologia, é a possibilidade de dialogar com o nativo ou com o informante, né, que permite ultrapassar o plano das conveniências preconceituosas interessadas em desmoralizar o outro. Né? Então, eu dialogando, eu vou aqui no Pedregal ali, eu vou sempre dialogar com as pessoas, ver o que elas pensam, e eu me vejo nelas. Qual é a minha diferença em relação a elas? É porque eu sou economicamente mais abonado do que elas. Agora, né, quantos papos interessantíssimos já bati ali, filosofia, senta no boteco, conversa, filosofa, isso também com os camponeses, aí o Darcy Ribeiro falando com os índios. Então, é no diálogo. A antropologia crítica, a antropologia é uma ciência dialógica, muito mais dialógica que qualquer outra ciência, inclusive a sociologia. A sociologia é meio distante, né? Ela olha para as estruturas, as classes sociais da antropologia, não. Ela dialoga com o informante. Tá? Então, é no diálogo com o informante que jaz a diferença crítica,
um saber voltado para os fenômenos naturais, portanto, essencialmente objetivo, e um saber como o da antropologia social, constituído sobre relações sociais, logo, fundamentalmente, intersubjetivo. Então, essa é a relação. Finalmente, para acabar mesmo, tá certo? E aí está aí, né, o índio lá numa mesa redonda, num evento, tá certo, científico, apresentando o seu trabalho. Está lá o professorzão lá, né, os índios amigos dele aí, eu acho que essa Índia, essa aqui deve ser, não sei se é Índia também. Então, no caso das ciências sociais, o objeto é muito mais do que isso. Ele também tem o seu centro, o seu ponto de vista e as suas interpretações. A qualquer momento podem competir e colocar em quadro de quarentena as nossas mais elaboradas explanações. Então, eu faço uma teoria sobre o camponês do Cariri paraibano, escrevo um livro, ele pode ler e dizer, não, mas não tem nada a ver com isso que você está dizendo, não. Tá certo? Você não entendeu direito. E pronto, e pode me contestar. Então, a contestação nas ciências naturais, ela é específica da comunidade científica. A contestação nas ciências sociais, não. Ela é da comunidade científica, mas é também de quem é interpretado. Então, este é um dado fundamental e revolucionário. Nós, antropólogos sociais, temos procurado testar nossas interpretações nesses dois níveis, da nossa sociedade e cultura, né? E aí eu estou falando, né, do sistema científico e tal, e também no nível da sociedade estudada com o próprio nativo. Portanto, a antropologia social, né, é uma ciência dialógica e da comutação. Ok?